Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF conclui sustentações orais em ações sobre queimadas no Pantanal e no Amazonas. TST afasta vínculo de emprego de advogada associada a um escritório de advocacia. Tribunal suíço determina a repatriação de mais de 16 milhões de dólares de contas de Paulo Maluf. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal suspende julgamento de 3 processos que pedem a adoção de ações contra queimadas no Pantanal e na Amazônia. Julgamento será retomado em data ainda a ser definida para colher os votos dos ministros. Neto Costa. As ações judiciais foram propostas por partidos políticos que cobram a necessidade de um plano governamental para o combate ao desmatamento na Amazônia e de prevenção de queimadas na floresta e no Pantanal. O relator é o ministro André Mendonça. Nesta quinta-feira foram ouvidos representantes de entidades interessadas nos processos e da Procuradoria-Geral da República, representantes do Conectas Direitos Humanos, do Greenpeace Brasil e do Laboratório do Observatório do Clima cobram a elaboração de um plano de proteção permanente ao meio ambiente, em especial aos biomas citados. Já a Procuradora-Geral da República em exercício, Eliseta Ramos, afirmou que os dados trazidos ao processo sugerem a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental. A falta de aviso ao investigado sobre o direito de ficar em silêncio durante o inquérito policial só gera nulidade se for comprovado o prejuízo efetivo à defesa do investigado. Esse é o entendimento do STJ. Fátima Uchoa. A defesa de um homem alegou que uma testemunha não foi alertada sobre o direito de ficar em silêncio. Por isso, e com o depoimento prestado, houve a decretação da prisão preventiva e ele foi denunciado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que o prejuízo deveria ter sido alegado pela testemunha, que depois também se tornou ré. A quinta turma do STJ negou habeas corpus ao homem e manteve a preventiva. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, o prejuízo não foi comprovado e a ordem de prisão preventiva foi fundamentada, especialmente considerando que, pelos autos, o réu seria o autor intelectual do crime em questão. A advogada associada não consegue vínculo de emprego com o escritório de advocacia. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa. Por unanimidade, o colegiado afastou o reconhecimento de vínculo empregatício entre uma advogada e 2 escritórios de advocacia pertencentes ao mesmo grupo econômico. Para a turma, é legítima a contratação sob o regime de associação e a nulidade depende da comprovação de vício de consentimento, o que não ocorreu no caso. TSE aprova com ressalvas prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional. O partido terá que devolver mais de R$3 mil aos cofres públicos por ter usado em 2020 recursos do fundo partidário de forma irregular. Aline Barcelos. O ministro do TSE, Raul Araújo, destacou que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são possíveis nessa situação. Isso porque o valor a ser ressarcido é baixo. Nesse caso, não houve prejuízo à confiabilidade das contas do partido. Apesar disso, a determinação é a de recolher os valores gastos de forma indevida. O valor restituído deverá ser atualizado e pago com recursos próprios pela legenda. Tribunal Penal Federal Suíço determina a repatriação de 16 milhões e 303 mil dólares de contas de Paulo Maluf. O MPF atua para garantir a reparação dos cofres públicos desde 2014, quando o STF autorizou a repatriação dos valores. Luiz Antônio Silva. A Corte Penal Suíça aceitou os argumentos apresentados pelo Brasil a partir de atuação conjunta do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União para bloqueio e repatriação de ativos depositados em contas bancárias ligadas a Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo e ex-deputado federal, decorrentes dos crimes pelos quais ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. As autoridades brasileiras fundamentaram o pedido de repatriação dos valores, enfatizando a análise exaustiva de provas no processo criminal que já teve condenação concretizada no Brasil. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.